O início da apresentação é fundamental para você reter a atenção da sua audiência. Seja você apresentando um discurso, uma apresentação comercial, seja de um produto ou de um serviço. Acredite, você tem de 30 a 60 segundos para reter a atenção do seu cliente e mostrar para ele que de fato que o que você irá apresentar é extremamente fundamental para o seu negócio. Ou melhor dizendo, para o negócio dele. Se nesses 30 a 60 segundos você reter a atenção dele, ele sentir, ele perceber, ele ter a certeza que de fato o que você irá apresentar é fundamental para o negócio dele, pode ter certeza que você garantirá a atenção dele até o final do conteúdo. E o que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje é exatamente isso. Como você faz uma introdução, o início de uma apresentação, de um discurso. Fique comigo que eu vou te dar 5 conceitos que você pode utilizar um desses para apresentar o seu negócio, para iniciar a apresentação do seu negócio. E no final tem uma surpresa, eu tenho uma dica extra para potencializar ainda cada vez mais as suas apresentações. Se faz sentido para você, se você busca aprimorar, desenvolver e se tornar um super comunicador, fazendo com que você aprenda suas ideias e projetos com muito mais facilidade, com certeza esse vídeo é para você. Mas a melhor forma de eu iniciar esse vídeo é dando 3 dicas que você não deve fazer no momento em que você apresenta suas ideias e projetos. A primeira dessas 3 dicas é a seguinte: é você iniciar falando demasiadamente, aceleradamente. Você começar a falar sem contexto, sem uma preparação, sem um roteiro, sem uma introdução. Você falar de forma acelerada, de forma desconecta com o seu público, sem preparar eles para o que vai vir, para o que eles esperam. A segunda dica é você começar a falar sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Sabe, aquele foco o apresentador principal, ele se sentir ali como se ele estivesse num pedestal, sendo o centro das atenções. Lembre-se, ninguém vai na sua apresentação ver a sua apresentação simplesmente por você. Ele vai porque ele está focado no que você tem para oferecer para ele, no que o seu produto, serviço, sua apresentação possa aprimorar ou desenvolver a sua vida pessoal. E a terceira dica é você focar simplesmente em dedicar a atenção do início da sua apresentação parabenizando as pessoas, somente os diretores, quem contratou você, e esquecer da audiência. Lembre-se, aquela audiência que está ali, todos eles são extremamente importantes para a construção e para o desenvolvimento da sua apresentação. Poderia ter os diretores e os presidentes, mas sem a plateia, sem a audiência, pode ter certeza que não estaria acontecendo aquela apresentação. Então essas 3 coisas que eu falei aqui agora para trás são pontos fundamentais que você não faça. Beleza? E agora vamos para 5 dicas, os 5 conceitos para que você possa utilizar nas suas apresentações. E comigo é direto no ponto. Vamos lá. O primeiro conceito é você iniciar fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta que aguce na sua audiência a curiosidade. Mas Thiago, como que eu posso fazer uma pergunta retórica? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui agora para você. Suponhamos que o tema da minha apresentação é sobre falar em público. Eu poderia iniciar essa apresentação da seguinte forma, logo no início mesmo. Vocês sabiam que o medo de falar em público afronta muito mais pessoas do que o medo da própria morte? Eu acabei de atrair para as pessoas a curiosidade. Poxa, será que é isso mesmo? Pesquisas feitas pelo jornal britânico Sunday Times em 2015 foi entrevistada 3.000 pessoas, aonde 42% dessas pessoas informaram que possuíam mais medo de falar em público do que da própria morte. Além de eu trazer a pergunta, uma pergunta retórica, que eu trouxe o interesse, eu agucei o interesse das pessoas, eu trouxe a evidência dessa pergunta. Sendo assim, vou mostrar para vocês agora 5 conceitos, 5 passos, o que você deve fazer para ter mais segurança no momento de falar.
Então eu já entrei numa introdução. O segundo conceito é você trazer uma frase ou uma citação. É muito importante quando você trouxer essa frase ou essa citação, que você traga algo que seja relevante ao seu assunto, relevante ao tema no qual você irá abordar, beleza? Ah, Thiago, eu tenho dúvida aí de como preparar uma apresentação, de como estruturar esse discurso. Não se preocupa não, que eu vou deixar um link aqui em cima, algum lugar aqui dessa tela, de como você preparar o discurso. Mas foca aqui, não vai pro vídeo não. Vão comigo até o final, depois você vê esse vídeo. Agora não, beleza? Citação ou uma frase. Vamos lá, vou dar um exemplo para você de uma frase de Charlie Chaplin. Quem faz uma vez, não faz duas necessariamente. Mas quem faz 10, com certeza faz 11. Qual é o resumo da ópera? O que Charlie Chaplin quis dizer com isso? Do meu ponto de vista, do meu entendimento, é que você treinar apenas uma única vez, você fazer apenas um único jogo, não tornará você capaz o suficiente para fazer mais vezes. Mas se você fizer 1, 2, 3, 10 vezes, com certeza você estará muito mais preparado para fazer 11, 12 vezes. Vamos seguir esse conselho desse ícone aí que deixou muitas mensagens que de certa forma são inspiradoras para os nossos negócios. Agora, o terceiro conceito é traga uma evidência, introduza e se apoie em uma história de fato. Exemplo disso foi lá, um dos primeiros pontos que eu trouxe para você, quando eu falei da pesquisa feita pelo Jornal Britânico. Você simplesmente poderia já introduzir a sua apresentação falando da seguinte forma: pesquisas comprovam que o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Isso quem diz foi o jornal britânico Sunday Times por meio de uma pesquisa em que ele entrevistou mais de 3.000 pessoas. E acreditem, 42% dessas pessoas possuem muito mais medo da morte, até mesmo de problemas financeiros. Percebe como eu já entrei direto, eu não fiz uma pergunta, eu já entrei com afirmação. Eu introduzi uma história, mas é importante que seja rápida. Que você não pegue uma história longa demais, que tome muito o seu tempo. Que seja uma história que esteja alinhada com o propósito da sua apresentação, do que você irá abordar, do que você irá apresentar, e que você traga relevância para que as pessoas prestem atenção em você. E no final, você já pode entrar com uma outra pergunta. Você já pode finalizar isso já entrando com a pergunta. Faz sentido para você se sentir mais seguro perante uma plateia, ou até mesmo uma câmera? Quem aqui quer, de fato, se sentir seguro e está comprometido a dedicar o tempo aqui comigo para aprender a se comunicar de forma mais clara e não ter medo de falar em público? Você viu? Eu fiz uma complementação da frase. Eu evidenciei, trouxe uma evidência e agora eu vou mostrar que de fato o que eu proponho, a proposta. Eu vou trazer o comprometimento. Quando as pessoas levantam a mão, elas anunciam um comprometimento. E esse comprometimento faz com que as pessoas elas queiram honrar até o final. O quarto conceito é conte uma história. Mas Thiago, não é muito igual à história passada? Não, o de trás, eu pedi para você trazer uma estatística, um fato, uns dados. É importante, lembrando, voltando aqui no terceiro conceito, é importante que você possa evidenciar, comprovar o que você está dizendo. Então sempre tem ali a prova, qual é o site, qual é o campo de pesquisa, qual foi os dados que foram gerados, quem levantou esses dados, qual foi a empresa, o grupo, enfim. Você traga a comprovação do que você está falando. E já contar a história é você trazer uma história, seja sua, da sua vida pessoal, ou seja de alguém, ou seja de algum fato, de algum filme, de alguma pessoa, de algum amigo, de um conhecido, que tem a ver, obviamente, com o seu assunto. Lembre-se, sempre tem que haver com o seu assunto. Tá? Para que você possa mostrar ali e evidenciar. Mas, pelo amor de Deus, história é curta. Não fique dando volta, não. É importante sempre ter essa estrutura sólida da sua apresentação, até da história que você vai contar, introduzir o início, meio e fim, para que ela tenha um fundamento lógico para que as pessoas continuem te vendo. Se você começar a contar uma história que não tem início, meio e fim, que não tenha conexão e ligação com o seu tema, com certeza a chance das pessoas não verem você é muito grande. Então é importante que essa história tenha evidência. Exemplo disso eu vou trazer aqui a história do filme O Discurso do Rei. Vamos lá.
Qual é o filme Discurso do Rei? Resumidamente aqui, para ficar mais rápido, eu peço que depois que você veja o filme para você entender a lógica desse filme. É um príncipe que ele era convocado pelo rei, pelo seu pai, para poder fazer os discursos oficiais. Porém, esse príncipe, ele era gago. E ele passava muito constrangimento, muita humilhação, e ele era muito cobrado pelo rei e por todos que faziam parte ali da cúpula do rei. Passava muita vergonha. Ele não conseguia transmitir a sua mensagem. E aquilo era muito constrangedor, e aquilo só agravava, só aumentava. Simplesmente, a esposa dele, dedicada junto com ele, queria arrumar soluções. E nunca dava certo. Até que, em um certo momento, ela conseguiu encontrar um fonoaudiólogo que tinha um recurso diferente que ela utilizava, que ele utilizava, para poder aí ajudar as pessoas a destravarem, a poderem se comunicar de forma mais clara, sem medo, sem receios, de forma mais fluida. Até que o príncipe, naquele momento já rei, que precisava de assumir o trono, estava praticamente deixando para o seu irmão o trono, por simplesmente ter um medo absurdo, e a sua gagueira não permitia com que ele se comunicasse, até quisesse, tivesse o prazer. Toda vez que ele ia lá falar, ele tremia, ele gaguejava, ele era chacota perante aquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente. Enfim, ele aceitou a proposta. Foi um recurso, o fonoaudiólogo ele usava uns recursos diferentes dos tradicionais, e no início ele começou a ficar desconfortável, não acreditando, até que em um certo momento ele identificou que estava funcionando. O que aconteceu? A partir de então ele se permitiu utilizar um método que aquele fonoaudiólogo utilizava. Moral da história, ele provou que ele poderia sim fazer um discurso, e foi um discurso mais bonito na sua posse ali no momento em que ele estava. Ele fez um discurso extraordinário. E as pessoas se surpreenderam e não acreditaram que era aquele príncipe, que era o rei naquele momento, que estava tomando a posse do rei, falasse com tanta fluidez como ele falou. Isso porque ele seguiu o método. E às vezes é o que a gente faz. Eu tenho um método de comunicação que ajuda as pessoas a falarem bem, que ajuda as pessoas a se expressarem, se comunicarem, e faço em 2 dias. Mas é um método. Mas é um método que, se você não der continuidade a ele, no processo, você não vai evoluir. E foi o que aconteceu ali com aquele príncipe. Então, traga uma história. Traga uma história de relevância que tem a ver com o seu assunto. Pelo amor de Deus, não pega uma história que não tem nada a ver com o caso e coloque para você se apresentar. Um quinto conceito é traga objetos análogos. No início, aparentemente, esse objeto não terá muito a ver com a sua apresentação. Mas quando você iniciar a ação, a utilização dele, você vai mostrar a sinergia e a contextualização do que você está inserindo naquele objeto para a composição da sua apresentação. Então você vai trazer um impacto utilizando um visual através da sua mensagem. E automaticamente você vai fazer a narrativa, contextualizando e mostrando, evidenciando através daquele objeto. É muito importante que você faça isso logo no início. Se você deixar muito para depois, as pessoas vão começar a concentrar a atenção delas para o objeto e vão perder um pouco a conexão junto com você. Então esses foram os 5 conceitos para que você possa se sentir muito mais seguro no momento de introduzir, de iniciar a sua apresentação. E como eu falei lá no início, eu estaria entregando uma dica extra. A dica extra é: treine. É isso mesmo. Thiago, mas isso é óbvio. Treinar é óbvio. Sim, o óbvio às vezes precisa ser dito. E eu estou aqui para poder instruir você e dar o melhor caminho. Treine. Convide as pessoas. Convide os seus parentes. Convide os seus amigos. Convide os seus colegas. Convide as pessoas que estão próximas de você, para que você possa introduzir, ensaiar a sua apresentação. Mas, se no final de tudo você vai assim: Thiago, eu ainda me sinto inseguro, beleza, eu preparei minha apresentação, eu até treinei, mas eu ainda me sinto inseguro, o que eu posso fazer? É simples. Eu vou deixar um outro link aqui, então são 2 links aqui no final do primeiro vídeo e do segundo vídeo que eu dei aqui na instrução desse conteúdo. 4 dicas de como você preparar e se apresentar, como você preparar o seu discurso e se apresentar para reuniões corporativas. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva no canal, que eu ficarei muito feliz em saber que eu estou ajudando com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, até mais.